A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Uma distribuição ABBO, vídeo e criação musical. Originalmente produzida para televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. Versão brasileira TVP e JPA, São Paulo. A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. A fornalha ardente. Poderia alguém sobreviver a ela? De acordo com a Bíblia, no livro de Daniel, 3 homens foram jogados numa incandescente fornalha de tijolos. Enquanto as famintas chamas envolviam os homens condenados, uma multidão enfurecida esperava ouvir gritos que nunca vieram. Ao contrário, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram ilesos. Esses homens poderiam, de fato, ter sobrevivido a tal provação? Nesse caso, de que maneira? É uma história verdadeira ou só ficção inventada? Todo o livro de Daniel foi escrito em cerca de 165 a.C., para encorajar os judeus em sua guerra de independência contra o rei da Síria. No entanto, ele alega ter sido escrito uns 400 anos antes, na época do profeta Daniel. Algumas pessoas veem essa manipulação da história como uma gigantesca fraude. Uma das razões pela qual alguns presumem que Daniel foi escrito em cerca de 165 a.C. é que o livro menciona 3 grandes instrumentos musicais. Presume-se que esses instrumentos não seriam conhecidos na Babilônia antes da chegada do exército grego em 325 a.C. No entanto, registros cuneiformes e a arqueologia mostram que mercadores gregos já eram ativos na Babilônia em 700 a.C., 100 anos antes da época de Daniel. Não surpreende escutar instrumentos musicais gregos na corte de Nabucodonosor. O relato bíblico de Daniel é repleto de contradições e erros cronológicos. Não pode ser confiado como história real daquele período babilônico. Arquivos de tabuletas cuneiformes, que são os registros oficiais dos antigos reis, e os pergaminhos do Mar Morto, todos descobertos neste século, provam que o livro de Daniel é um registro histórico de testemunho ocular altamente preciso do reinado de Nabucodonosor e que foi escrito durante a época de Daniel. As discussões a respeito do livro de Daniel e o período do cativeiro hebreu na Babilônia parecem infindáveis. Então, como podemos saber no que devemos ou não acreditar? Talvez a maneira mais fácil de testar o livro de Daniel, um dos livros mais controvertidos da Bíblia, seja examinar a história do livro mais difícil de se acreditar. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente.
Foi em 605 a.C., durante a campanha de Nabucodonosor em Judá, que 4 jovens hebreus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram afastados de suas famílias e deportados para a Babilônia para trabalhar na corte do rei Nabucodonosor. Os jovens hebreus descobriram mundos com os quais jamais haviam sonhado e se tornaram membros da prestigiada corte dos intelectuais. Sabemos pela história que o reinado de Nabucodonosor era infestado com atentados e golpes no palácio e revoltas públicas. Pode ter sido um desses atentados que enredou Daniel e seus 3 amigos tão perigosamente. A cada ano que passava, os estranhos sonhos do rei o perturbavam quase à loucura. Esse sonho me assusta. Preciso saber o que significa. Chamem meus sábios, adivinhos e astrólogos. Ainda tens fé nesses intelectuais, senhor dos senhores? Não fales por enigmas, vizir. O que queres me dizer, afinal? Se eles fossem realmente sábios, o senhor não precisaria contar o que sonhou, majestade. Basta dizer que sonhou. Veja se conseguem dizer tanto o sonho quanto o significado. Por todas as indicações da Bíblia, Nabucodonosor foi mentalmente perturbado toda a sua vida. Como muitos, ele era muito supersticioso e acreditava que seus sonhos eram tanto profecias quanto avisos. A Bíblia não é específica quanto aos detalhes da conspiração contra Daniel e seus amigos. Mas talvez, após o rei ter sido fisgado, os conspiradores se apressaram ao próximo passo de seu plano para desacreditar os intelectuais e os hebreus. Diga que venham rápido. Eles tinham certeza que não havia meios dos sábios dizerem ao rei o que ele havia sonhado. E seus destinos estavam selados. Então, seus trapaceiros, não adivinharam o sonho? Onde está sua sabedoria agora? Pode afiar sua lâmina, carrasco. Amanhã precisará dela. Não posso acreditar. As notícias de que os sábios estavam encrencados rapidamente circularam pela torre. Daniel não queria que essas pessoas morressem, pois os velhos eram seus professores e amigos. Interpretação de sonhos era uma firme crença em muitas culturas desde a história antiga. Sem dúvida, Daniel, como muitos psicólogos e psiquiatras modernos, era um observador atento e, obviamente, capaz de analisar sonhos. E então me foi... Daniel, que já tinha a reputação como interpretador de sonhos, implorou ao rei que suspendesse a execução dos sábios até que ele e seus amigos tivessem a chance de interpretar e analisar o seu sonho. Então, quando Daniel contou ao rei seu sonho e seu significado com precisão, Nabucodonosor o promoveu a primeiro-ministro e colocou Sadraque, Mesaque e Abdenego como seus administradores na cidade da Babilônia. Além de ser nomeado primeiro-ministro, ele se tornou emissário-chefe do rei e oficial-chefe de seus 52 palácios. Após interpretar o sonho do rei, Daniel também ficou imune à punição por decreto real. Esses sábios hebreus são todos conectados. E quanto a nós, fomos todos afastados do ofício e os hebreus colocados em nossos lugares. Perderemos uma fortuna de fraude e suborno. O que vamos fazer? Isso pode nos destruir a todos. Não percamos a cabeça. Esses hebreus têm uma fraqueza que nos ajudará a vencer. Sua religião. Enquanto alguns hebreus subiram para altas posições, a maioria permaneceu na escravidão. Nos anos seguintes, Sadraque, Mesaque e Abdenego erradicaram a corrupção onde a encontraram. Eles ficaram famosos por sua sabedoria e honestidade, recebendo muitos prêmios do rei e se tornando seus oficiais favoritos. Abdenego, venha e receba. Não sabemos o que inspirou Nabucodonosor a construir um enorme ídolo de ouro, mas outras conspirações do vizir do rei podem ter sido a causa. Após 3 anos esperando e observando, você ainda encontra a razão para sorrir, Ramos? O rei teve outro sonho. Não vou passar por isso de novo. Escute. O rei sonhou com um monstro com corpo de leão, cabeça de cabra e asas de águia. O que essa bobagem tem a ver conosco?
Deixe-me explicar. Marduk... O desleal vizir poderia ter convencido alguns dos astrólogos a ajudá-lo a persuadir o rei de que ele havia sonhado com o antigo rei da guerra da Babilônia, Desde então Marduk. tombou na terra. Marduk não havia sido adorado como Deus por mais de 1000 anos. O interessante é que ele foi ressuscitado nessa época, reinstalando a primitiva idolatria que havia sido quase totalmente esquecida. Nós pressagiamos ao grande rei. E Marduk pede que uma imagem de ouro colossal seja feita à sua semelhança. Os conspiradores provavelmente não tiveram muito trabalho em persuadir Nabucodonosor de que seu sonho era de fato uma Ele profecia. exige um decreto. Que todos devem se inclinar perante Marduk e adorá-lo. Aqueles que se negarem devem morrer. Que o decreto seja escrito e proclamado por todo o Império. Você acredita mesmo que esse decreto fortalecerá meu Império, Harus? Não tenho certeza. Ele o fará mais famoso que seu imperial ancestral, Hammurabi. Nas próximas gerações dirão que fostes o maior dos legisladores. Uma estátua de ouro desse tamanho é um completo absurdo. Seriam necessários 1.600 metros cúbicos de ouro, bem mais do que já foi extraído em toda a história do mundo. Altares, deuses de templos e estátuas eram folhadas a ouro, e não de ouro maciço, a não ser que fossem extremamente pequenos. Os antigos tinham a técnica de martelar em folhas de ouro até uma espessura aproximada de 1/3 de milionésimo de polegada. A Babilônia tinha bastante ouro para fazer uma imagem de Marduk folhada a ouro. A estátua de Marduk foi supostamente construída em uma proporção de 10:1. Seriam 2,70 metros de largura por 27 de altura. Alto demais para ser estável. Os antigos não tinham tecnologia para construir uma estátua dessa altura. A maioria das discussões quanto à estátua de Marduk pressupõe que o relato de Daniel falava de uma estátua humanoide tridimensional e ereta. O relato de Daniel dá apenas 2 dimensões, altura e largura. Significa que não era uma estátua, mas um relevo esculpido na encosta de uma montanha ou uma torre. Os babilônios também construíam estruturas maciças que os viajantes gregos chamavam de os Jardins da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os engenheiros de Nabucodonosor eram conhecidos por sua habilidade em construir estruturas maciças. Eles certamente poderiam ter construído uma estrutura na qual a imagem de um deus, provavelmente Marduk, tivesse sido esculpida como um relevo. Os astutos conspiradores fizeram um novo decreto se espalhar pelo reino em questão de dias. Está feito. Tudo. Como fez isso passar por Daniel? Meu caro Zarobo, saiba que nessas questões o tempo é tudo. Daniel foi mandado em missão diplomática pelo rei. Ficará longe muitos meses. Como isso destruirá os hebreus? Sua religião proíbe a adoração de outro deus fora o deles. Nunca irão se curvar e rezar perante uma imagem de Marduk. Para Mesaque e os outros, o decreto foi uma surpresa chocante. Eu nada sabia sobre isso. As ordens para essa construção vieram do palácio há um mês? Por que precisamos do ídolo de Marduk? Nenhum de vocês soube disso antes? Não. Eu também só fiquei sabendo disso agora. Quem está por trás desse novo ídolo de Marduk? Eu farei já não suja de Harus nisso. Penso que é hora de rezar pela orientação de Deus. Com o selo do rei no decreto, agora os conspiradores não podiam estar mais felizes. Você superou todos os seus astutos planos do passado dessa vez, Harus. O rei ainda está convencido de que foi Marduk que falou com ele? Sua supersticiosa majestade já está enviando ordens para sua corte, o exército e oficiais do império para se unirem em Dura para adorarem Marduk. Sadraque, Mesaque e Abdenego sabiam que era só uma questão de tempo e Harus iria fazer-lhes uma sinistra visita. Mil perdões por essa interrupção, senhores. Em que podemos ajudar, vizir? Vocês, é claro, souberam do decreto. Soubemos.
E estão preparados para virem comigo agora se curvar e rezar para Marduk. Sabes muito bem, Harus, que nunca faríamos um ato tão obsceno e profano contra o nosso Deus. Então, devo dizer que vocês três estão presos por alta traição e sacrilégio. As duas partes mais frequentemente desafiadas da história referem-se à própria fornalha ardente e à real existência histórica dos 3 hebreus que a Bíblia chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Seres humanos não poderiam ter sobrevivido a um inferno tão intensamente quente. A Bíblia deve estar errada neste caso. Esse relato é verdadeiro. Cada detalhe do relato, do local dos ardentes fornos de tijolos perto da Babilônia, ao uso de Nabucodonosor dessas fornalhas ardentes como meio de castigo capital, foi confirmado arqueológica e historicamente. Não importa o quanto você queira acreditar na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, não existe nenhuma evidência histórica provando que eram pessoas reais. Nunca houve evidência certificada ou autenticada de um homem chamado Daniel. Parece mais provável que seja um conto folclórico que os hebreus contavam durante o seu cativeiro para levantarem sua moral. Depois foi passado adiante em sua tradição oral. Em 1956, com a publicação de algumas tabuletas cuneiformes agora expostas no Museu Britânico, soubemos que, há uns 593 a.C., ocorreu uma revolta contra Nabucodonosor. Essa revolta oferece uma explicação natural para a reunião na planície de Dura, descrita em Daniel capítulo 3. Para garantir a lealdade de seus oficiais de governo, ele os fez jurar fidelidade à sua grande imagem. Mais provas desse juramento de lealdade vêm de um prisma de argila de 5 lados, desenterrado na Babilônia e agora exposto no Museu de Istambul. Essa lista é dividida em grupos por títulos e nela encontramos o nome de Ardinabo, secretário do príncipe herdeiro. Um excelente trabalho de investigação linguística prova que há uma forma alternativa de Abednego ou Abednego bíblico. A seguir é Nuno, descrito como chefe dos mercadores reais. Essa é uma variação de Ananias, o nome hebreu de Sidraque. Em seguida encontramos o nome de Misael Marduk, outro oficial de Nabucodonosor. Se parte do nome de Marduk, o deus pagão da Babilônia, for cortado do nome desse homem, ficamos com o nome de Mesaque, o amigo de Sadraque. O interessante é que o nome de Daniel não está no prisma, sugerindo que ele não estava a serviço na época, como indica a Bíblia. O antigo prisma de argila contém provas conclusivas de que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, ocupando posições administrativas sobre o rei Nabucodonosor. Da maneira pela qual o decreto foi escrito, nem mesmo o rei poderia perdoar a blasfêmia contra o deus Marduk. Isso o preocupava muito, mas a aparente desobediência de seus ministros favoritos o aborrecia ainda mais. Vocês me serviram com lealdade por muitos anos. Pensei que me amassem como eu os amo. Por que agora preferem me desobedecer? Nós o amamos, grande rei, mas amamos mais a nosso Deus. Suas palavras me provocam uma raiva amarga. Nada mais diremos, majestade. Não o ofenderemos mais. Sabem que a pena por traição é morte no fogo. Se forem condenados, esse seu Deus os salvará? Está escrito em nossas escrituras que se nosso Deus quiser, seremos salvos do fogo. Basta! Marduk é Deus e eu sou seu rei. Suas palavras os condenaram. Que assim seja. Reze a Marduk para que meus serviçais tenham sido tratados com justiça. E que vocês não tenham me enganado. A razão dessa história não soar verdadeira é sua total crença no Deus hebreu, pelo qual estavam dispostos a sofrer morte hedionda. Se foram levados à Babilônia quando meninos, suas velhas crenças teriam sumido com sua educação. Teriam aprendido a pensar como babilônios e não como israelitas ritualísticos. Durante a Inquisição Espanhola, milhares de crianças judias enfrentaram a tortura e a morte para não negar a sua fé. Durante o terror nazista, muitas crianças judias morreram pela mesma razão. Sadraque, Mesaque e Abednego teriam sido bem instruídos em sua herança e religião. A história demonstrou várias vezes que a severa perseguição, ao invés de destruir a verdadeira fé, serve para fortalecê-la.
Pode ser provado historicamente que na época que a Bíblia afirma, Nabucodonosor chamou seus governadores e reis vassalos para prestarem juramento de lealdade a ele perante o novo e gigantesco ídolo. Sem dúvida, foi para um desses rituais que os 3 hebreus condenados foram levados para a execução pública. Vamos ver o calor de sua maravilhosa fornalha, mestre. Genial. De fato, Harus, você se superou. A assim chamada fornalha ardente é outro elemento nessa história que mostra sua irrealidade. Por que uma fornalha? Se o rei queria cremar os 3 jovens perante testemunhas, ele os teria queimado na estaca, como Joana d'Arc, e não numa fornalha fechada. Existem amplas evidências históricas de que jogar numa fornalha era a forma oficial de execução na época de Nabucodonosor. A morte pelo fogo por questões religiosas era praticada na Europa até uns 300 anos atrás. A fornalha era tão quente, 7 vezes mais do que a sua temperatura normal, que os soldados que jogaram os hebreus nela foram mortos pelo calor. O assunto da fornalha ardente não soa como verdade nessa história. Primeiro, as fornalhas usadas para converter minério em metal teriam sido bem pequenas, não grandes o suficiente para jogar um homem dentro, muito menos 3. Segundo, enquanto as fornalhas para queimar tijolos daquele tempo eram capazes de imenso calor, elas eram geralmente muito pequenas devido ao limitado suprimento de oxigênio para queimar o combustível. Finalmente, se a fornalha da Bíblia lançou chamas que mataram vários soldados, não haveria hipótese de 3 homens terem sobrevivido ao intenso calor. A descrição bíblica deixa muito claro que a fornalha ardente era de tijolos. No Iraque do Norte, com base em tabuletas cuneiformes, encontramos evidências arqueológicas das fornalhas de tijolos de Nabucodonosor, que eram do tamanho de um quarteirão, usadas para fazer tijolos vitrificados com vidros azuis, verdes e amarelos para o seu portal na Babilônia. Esse é um pequeno fragmento de tijolo da Babilônia, da antiga fornalha de Nabucodonosor. Foi cozido em tão alta temperatura que a própria argila ficou como vidro. A fornalha era extremamente quente devido ao combustível de piche e enxofre que eram soprados por foles para se obter mais chama e calor. Então, os vidros coloridos eram queimados a uma temperatura ainda maior. Para saber mais sobre a construção e o funcionamento das antigas fornalhas de tijolo, fomos ao Dr. Ron Charles, arqueólogo, historiador e engenheiro, que projetou 2 fornalhas semelhantes para a companhia Owen Scarling. Apesar de Deus poder ter salvo o trio hebreu da maneira que quisesse, o Dr. Charles sugere como ele poderia ter feito. Aqui no computador temos a reprodução arquitetônica do forno de tijolo da fornalha ardente baseada em achados arqueológicos e informações descritivas da Bíblia. A altura total desse forno de 2 andares, daqui até aqui, era de uns 10 metros, com 6 metros sendo a área da câmara de fogo e uns 4 metros sendo a câmara de cozimento de tijolos. Essa última câmara é de especial interesse. Após os tijolos serem cozidos e vitrificados aqui, eles eram levados para essa câmara de acabamento e colocados na areia, onde sua temperatura era reduzida devagar para evitar trincas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no forno da fornalha superior de acabamento pelos sacerdotes do templo. Eles teriam aterrissado na areia, que estava a uns 200 graus embaixo e talvez a um máximo de 60 graus na superfície. Foi nessa câmara que o rei mandou seus soldados aumentarem o calor 7 vezes a sua temperatura normal para matar o trio. Quando abriram a porta para colocar mais combustível, uma corrente de chama explosiva matou os soldados, envolvendo o exterior da câmara de acabamento que continha o trio. Esse antigo forno e mesmo os modernos fornos de tijolo e vidro têm frequentemente pontos frios, áreas desiguais de aquecimento, lugares em que se pode sobreviver ileso por um período de tempo.
Aplique essa ideia do ponto frio a uma grande fornalha babilônica e o trio bíblico, com ou sem a ajuda de um anjo, poderia ter sobrevivido à fornalha ardente devido a um conjunto milagroso de circunstâncias, como a Bíblia descreve. A Bíblia diz que não só os 3 hebreus foram jogados na fornalha ardente, como o calor foi aumentado 7 vezes em sua temperatura normal. Finalmente, quando o rei mandou que as portas fossem abertas, um grande grito de choque rompeu das testemunhas do local. E lá, no coração da grande fornalha, estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, com uma figura de branco atrás deles, e eles estavam ilesos. Nenhum fio de cabelo havia sido danificado. Naquele instante, o rei sabia que o milagre tinha sido feito pelo Deus dos Hebreus. Vocês mentiram para mim! Vocês não passam de um ninho de víboras! Matem! De acordo com a Bíblia, quando Nabucodonosor viu o poder do Deus hebreu com seus próprios olhos, ele promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego aos mais altos ofícios do império. Então ele fez o nome de Deus vivo ser proclamado por todo o império como o verdadeiro e único Deus. Existiram um Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles passaram por uma provação no fogo. Mesmo que surpreendente, o grupo de evidências parece indicar que todas essas coisas aconteceram exatamente como a Bíblia diz. Esse relato bíblico é mais do que a história de como Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram à fornalha ardente. É a história do que fazer quando nossas convicções pessoais entram em conflito com a autoridade real. Enquanto as ordens do rei estavam em harmonia com as suas convicções, tudo estava bem com o trio hebreu. Mas quando as ordens do rei e as do Senhor conflitaram, o trio escolheu obedecer a Deus. Hoje, quando desejos pessoais e pressões entram em conflito com a lei de Deus, nós escolhemos obedecer o que é certo. Algo a se pensar.